Com a graça de Deus, aqui e agora eu abro este nosso trabalho. Nós vamos agora discutir a solução da etapa 1 do mapa de geometria analítica e álgebra linear, que nos diz o seguinte: imagine que você é trainee em uma empresa que trabalha com a distribuição de peças mecânicas, a distribuidora X. Em uma das reuniões de rotina, a gerência apresentou um novo projeto, que corresponde à instalação de novas correias transportadoras em um de seus galpões. Uma das correias ligaria o depósito 1 ao depósito 2 e a segunda ligaria o depósito 2 ao depósito 3, realizando as mudanças estruturais necessárias. O galpão está apresentado a seguir. Nós temos aqui na figura uma representação do galpão, o depósito 1, o depósito 2, o depósito 3, as demais dependências dos depósitos, e temos também aqui um sistema de coordenadas cartesianas, o eixo X e também o eixo Y. Você foi envolvido no projeto para auxiliar nas estimativas iniciais, considerando que as correias não possuem elevação, que a correia 1 inicia na posição P1 e acaba em P2, e que a correia 2 começa em P2 e acaba em P3, item A, qual o tamanho da correia 1, item B, qual o tamanho da correia 2, item C, se fosse necessária uma terceira correia, correia 3, ligando P1 a P3, qual tamanho ela teria? Então, o tamanho da correia 1, como ela liga P1 a P2, ela é precisamente a distância entre o ponto P1 e P2. O mesmo ocorre para a correia 2. A correia 2 começa em P2 e termina em P3. Portanto, o tamanho da correia 2 é a distância entre o ponto P2 e o ponto P3. E uma terceira correia, uma correia 3, ligaria P1 a P3. Então, o tamanho dessa correia 3 é a distância entre P1 e P3. Portanto, nós precisamos calcular as distâncias entre estes pares de pontos. E para isso, nós precisamos antes determinar as coordenadas desses pontos. E é por isso que nós temos aqui um sistema de coordenadas. E também as medidas envolvidas. Vamos iniciar com o ponto P1. O ponto P1, ele tem coordenada x 40. A coordenada de x de um ponto é a distância do ponto até o eixo y. Geralmente essa medida é visualizada aqui no próprio eixo x, mas isso não é necessário. O que essa medida representa, a coordenada x de um ponto, é a distância do ponto até o eixo y. E aqui, pelo desenho, nós podemos perceber que a distância do ponto P1 até o eixo Y é 40, que está representado por essa medida aqui. Este 40 está representado aqui, mas aqui tem a mesma medida. E se nós olharmos aqui embaixo, se nós prolongarmos esse desenho até aqui embaixo, aqui também é 40. Em qualquer posição, é 40. Aqui é 40, aqui é 40. E o que nos interessa é a distância do ponto ao eixo y. Isso é a coordenada x do ponto. Portanto, a coordenada x do ponto 1 é 40. Por sua vez, a coordenada y de um ponto é a distância do ponto ao eixo x. No início pode dar um nozinho na cabeça, mas é fácil. A coordenada x é a distância do ponto até o eixo y. A coordenada y é a distância do ponto até o eixo x. A distância do ponto P1 até o eixo x, nós podemos visualizar a partir dessa medida que é apresentada aqui. Então, essa primeira metade tem 30, a segunda metade tem 30, portanto, o tamanho todo é 30 mais 30, 60. Então, a coordenada y do ponto P1 é 60. Da mesma forma, nós vamos determinar as coordenadas do ponto P2. A coordenada x do ponto P2 é a distância do ponto P2 até o eixo y, que é 15 mais 35. 15 mais 35 é 50. E a coordenada
y do ponto P2 é a distância dele até o eixo x, mas ele está sobre o eixo x. Então, a distância dele até o eixo x é 0. Portanto, a coordenada y do ponto P2 é 0. E agora nós vamos determinar as coordenadas do ponto P3. A coordenada x do ponto P3 é a distância do ponto P3 até o eixo y. E nós podemos observar essa distância a partir das medidas que estão aqui embaixo, que são 40, 35 e 15. Então, esse tamanho todo aqui é 15 mais 35 mais 40. 15 mais 35 é 50, mais 40, 90. Portanto, a coordenada x do ponto P3 é 90. E a coordenada y do ponto P3 é a distância dele até o eixo x, que é dado por esta medida que está aqui, que é 30. Portanto, a coordenada y do ponto P3 é 30. A parte mais difícil desse problema é determinar essas coordenadas. Se você entendeu bem isso, o resto fica fácil, porque agora nós vamos apenas aplicar a fórmula da distância para os pares de pontos. No item A é pedido o tamanho da correia 1, e a correia 1 liga o ponto P1 com o ponto P2. Então, a medida, o tamanho da correia 1 é a distância entre o ponto P1 e o ponto P2. E a fórmula da distância é a raiz quadrada da diferença entre as coordenadas x dos pontos. Então, é a coordenada x do ponto P1, que é 40, menos a coordenada x do ponto P2, que é 50. Isso elevado ao quadrado. Somado com o quadrado da diferença entre as coordenadas y dos pontos. Então, nós vamos fazer o y do ponto P1 menos o y do ponto P2. O y do ponto P1 é 60, o y do ponto P2 é 0. Isso elevado ao quadrado. Então, essa é a fórmula da distância. Então, você faz o x de um ponto menos o x do outro elevado ao quadrado, o y de um ponto menos o y do outro elevado ao quadrado, e soma esses quadrados. E essa soma você extrai a raiz quadrada. O resultado de todas essas operações é a distância entre esses dois pontos. 40 menos 50 é menos 10. 60 menos 0 é 60. Menos 10 ao quadrado é mais 100. Cuidado com isso, porque aqui o sinal de menos também está elevado ao quadrado. Vamos fazer um breve rascunho aqui, para deixar isso bem claro. Menos 10 elevado ao quadrado é menos 10 multiplicado por menos 10. Menos com menos, na multiplicação, é mais. E 10 vezes 10 é 100. Por isso que menos 10 elevado ao quadrado é mais 100. E 60 elevado ao quadrado é 60 vezes 60, que é 3.600. 100 mais 3.600 é 3.700. E agora é só calcular a raiz quadrada de 3.700. Nós podemos fazer isso utilizando a calculadora. Creio que ninguém há de ter problema para fazer isso, mas ainda assim eu vou mostrar como faz nesse modelo de calculadora aqui que a maioria dos estudantes utiliza, calculadora Cássio. A maioria utiliza o modelo MS, mas essa aqui é muito parecida com ela. Então, primeiro você pressiona aqui o botãozinho da raiz quadrada e agora coloca o valor, 3.700.
e pressiona igual. Nesse modelo ES, ele apresenta o valor exato, que é na forma de um número irracional. Mas o que nos interessa é o valor decimal, o valor aproximado. Quem tem esse modelo ES, para a partir do valor exato chegar no valor decimal aproximado, pressiona esse botãozinho aqui, SD. Então, o valor aproximado é 60,83, se for aproximar para a segunda casa depois da vírgula. Por que 3? Porque para que possamos fazer a aproximação, nós observamos o valor que está na casa seguinte. No caso, na casa seguinte, nós temos o 7. Como é maior que 5, nós aproximamos a casa que nós queremos para o próximo valor. Como era 2, nós aproximamos para 3. Portanto, a distância entre os pontos P1 e P2 é 60,83, conforme nós acabamos de fazer a continha na calculadora. E eu percebi agora que eu cometi um pequeno errinho aqui, que é a distância entre P1 e P2, e aqui eu escrevi P1, P1. E não é distância P1, P1, é distância entre o ponto P1 e o ponto P2. E é 60,83 metros, porque aqui todas as medidas estão em metros. E nós podemos colocar a nossa resposta por extenso. Qual o tamanho da correia 1? O tamanho da correia 1 é 60, é aproximadamente, já que nós fizemos uma aproximação, e quando fazemos uma aproximação, nós colocamos um símbolo dessa forma, o sinal de igual com um tio em cima. Isso significa que o valor é aproximado. Então, o tamanho da correia 1 é aproximadamente 60,83 metros. E nós vamos utilizar o mesmo procedimento para que possamos calcular o tamanho da correia 2 e o tamanho da correia 3. Então, vamos para o item B, que é o tamanho da correia 2. Lembrando que a correia 2 começa em P2 e acaba em P3. Então, o tamanho da correia 2 é a distância entre os pontos P2 e P3. Então, P2, vou anotar ali novamente. Só para facilitar a visualização, P2 tem a coordenada x 50, coordenada y 0. P3 tem a coordenada x 90 e a coordenada y 30, conforme nós já tínhamos anotado aqui em cima. Eu só copiei a informação. E a distância entre os pontos P2 e P3 é dada pela raiz quadrada do x do P2 menos o x do P3 elevado ao quadrado, somado com o y do P2, que é 0, menos o y do P3, que é 30, elevado ao quadrado.
Então, a distância entre os pontos P2 e P3 é igual a raiz quadrada, 50 menos 90 é menos 40. 0 menos 30 é menos 30. Menos 40 elevado ao quadrado é menos 40 multiplicado por menos 40. Menos com menos é mais, e 40 vezes 40 é 1.600. E menos 30 ao quadrado é menos 30 multiplicado por menos 30. Menos com menos é mais, e 30 vezes 30 é 900. Então, fica que a distância de P2 a P3 é a raiz do menos 40 ao quadrado, que é 1.600, somado com menos 30 ao quadrado, que é 900. 1.600 mais 900 é 2.500. E raiz de 2.500 é 50. 50 metros. E para calcular, como nós já fizemos na calculadora anteriormente, só digitar a raiz, digitar o número e digitar igual. O tamanho da correia 2 é 50 metros. Agora vamos realizar o mesmo procedimento para a correia 3, que liga o ponto P1 ao P3. O ponto P1 tem coordenadas 40 e 60, o x é 40, o y é 60. E o ponto P3 tem coordenadas 90, 30. Portanto, a distância entre o ponto P1 e o ponto P3 é a raiz quadrada do x do ponto P1, que é 40, menos o x do ponto P3, que é 90 elevado ao quadrado, somado com o y do ponto P1, que é 60, menos o y do ponto P3, que é 30, elevado ao quadrado. A distância entre o ponto P1 e P3 é igual a raiz quadrada, 40 menos 90 é menos 50. E 60 menos 30 é 30. Menos 50 elevado ao quadrado é 2.500. Menos com menos fica mais. Menos 50 ao quadrado. Lembrando que é menos 50 multiplicado pelo menos 50. Menos com menos é mais. E 50 vezes 50 é 2.500. É claro que você pode fazer essa conta de uma forma direta na calculadora. E 30 vezes 30, 900. A distância entre os pontos P1 e P3 é raiz quadrada de 2.500 mais 900, que resulta em 3.400. E a raiz quadrada de 3.400 é aproximadamente
raiz quadrada de 3.400 é aproximadamente 58,31, aproximando para a segunda casa depois da vírgula. Já que a terceira casa é 9, maior que 5, então a segunda casa, que era 0, eu tenho que aumentar uma unidade. Então fica 58,31 metros. Portanto, o tamanho da correia é 3. É aproximadamente 58,31 metros. Só para ver como faz essa conta de uma forma direta na calculadora. Então, primeiro você coloca a raiz, abre o primeiro parênteses, aí abre o segundo parênteses, coloca 40 menos 90, fecha esse parênteses, esse segundo parênteses, e coloca o elevado ao quadrado. Aí mais, abre outro parênteses, faz 60 menos 30, fecha esse outro parênteses, elevado ao quadrado. Agora, fecha aquele primeiro parênteses que foi aberto e põe igual. Que dá 58,31. Nesse modelo de calculadora, o 82ES, não é necessário tanto parênteses assim. Mas para o modelo MS, que a raiz não fica em cima disso aqui tudo, é necessário esse primeiro parênteses que eu coloquei aqui, que foi o último que eu fechei, para que fique toda a expressão dentro da raiz quadrada. Em toda calculadora, em que no visor, quando você coloca a raiz quadrada, aparece só um Vzinho, aí você tem que colocar um parênteses para que você indique que tudo que vem aqui dentro está dentro da raiz quadrada. Nesse modelo aqui, isso não seria necessário, já que tem essa barrinha aqui indicando que tudo que eu estava digitando, tudo que eu estava digitando ali, estava dentro da raiz quadrada. E agora, para complementar o nosso estudo, vamos desenhar, fazer um esboço disso que nós acabamos de estudar, usando o GeoGebra. Então, nós vamos colocar os pontos P1, P2 e P3 no GeoGebra e vamos verificar se essas medidas que nós calculamos estão corretas. O GeoGebra, para quem não conhece, é um software que nós utilizamos para estudar geometria. É um software gratuito que você pode acessar usando o seu navegador. Pode ser o Chrome, o Firefox ou qualquer outro. Então, você acessa utilizando o endereço geogebra.org/classic. Tem algumas versões diferentes lá no site. Aqui eu prefiro trabalhar essa, o clássico. Aqui na parte superior da tela tem esse botãozinho com 3 barrinhas. Isso é o menu principal do programa. Você clica no menu principal, clique em exibir e clique em campo de entrada. Aparece esse campo aqui embaixo, que é o campo de entrada, e é a partir dele que nós vamos entrar com as informações no programa. Então, nós vamos colocar as coordenadas dos pontos P1, P2 e P3. Então, você clica aqui no campo de entrada, digita o P, eu estou usando P maiúsculo, underline, 1, igual. Abre parênteses. Quando você abre o parênteses, o GeoGebra é muito gentil, ele já fecha o parênteses para você e coloca as coordenadas do ponto P1.
40,60. Depois é só pressionar Enter e está pronto. A informação já está ali. Mesma coisa para o ponto P2. O P maiúsculo, underline, 2. Abro parênteses, 50,0. Faltou. Ele está falando que está errado porque faltou eu colocar o igual. Então, eu coloco P1, P underline, P1 não, P2, igual, abre parênteses, 50,0. Agora sim. É que no livro de vocês, os pontos são representados dessa forma, sem o símbolo do igual. E em outros livros, é utilizado o símbolo do igual. No GeoGebra, ele usa o símbolo do igual para representar o ponto. Tem o nome do ponto, igual, e as coordenadas do ponto. É só uma forma de representar o objeto, que no caso, o ponto. P, underline 3, igual, abre parênteses, 90,30. Pressiona Enter. Temos os 3 pontos aqui. Agora que nós já copiamos a informação daqui, eu vou colocar ele aqui na tela inteira. E você percebe que os pontos não estão aparecendo. Por quê? Porque chega aqui só até o 6. A coordenada do ponto é 60, 30. Então, nós precisamos mudar um pouco a apresentação do nosso sistema de coordenadas. E nós fazemos isso usando o zoom. Tem uma lupa com sinal de mais, uma lupa com sinal de menos. Então, nós vamos clicar aqui na lupa com sinal de menos para diminuir o zoom, até que os pontos apareçam. Eles apareceram aqui, ó. Já está aqui o 60, aqui o 90, dá até para aumentar um pouquinho. E quando você clica em algum lugar aqui do plano cartesiano e movimenta o mouse, você consegue movimentar todo o plano cartesiano. E você pode colocar numa posição que seja mais adequada para a sua visualização. Então, está aqui o nosso pontinho, que é 90 e 30, que é o P3. O pontinho, que é 40 e 60, 40 e 60, que é o P1. E o P2, que é 50 e 0. E agora nós vamos calcular a distância usando uma ferramenta que é dos segmentos de reta. Então, aqui tem o primeiro botão, o segundo botão, o terceiro botão. Clique em segmento, clica no ponto P1 e clica no ponto P2. Então, nós temos aqui um segmento que une o ponto P1 ao ponto P2. E aqui já apareceu o tamanho dele, que é 60,83, que é justamente o que nós chegamos nos nossos cálculos. Vamos fazer a mesma coisa para os pontos P2 e P3, que é a correia que liga o ponto P2 ao P3, que é a que calculamos no item B, que tem medida 50. E no item C nós calculamos a distância entre o ponto P1 e P3, que é aproximadamente 58,31. Tem uma outra forma também de calcular a distância, que em uma outra aula eu apresento. Essa já é bastante adequada. Então, nós conseguimos utilizar o software para nos dar certeza de que o que nós calculamos aqui está correto. As distâncias que nós calculamos estão corretas. E não é só para isso que serve este software, serve para muitas outras coisas. E é muito bacana começar a utilizar dessa forma tão simples, apenas colocando os pontos e os segmentos de reta. E conforme nós formos avançando na disciplina e os assuntos forem se tornando um pouco mais sofisticados, nós vamos explorando mais ferramentas do GeoGebra no nosso estudo. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.